Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra com Deus aqui no nosso coração? Vamos lá? Abre a tua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 9. A gente vai estar lendo aqui a partir do versículo 8, que fala assim: Mefibosete se curvou novamente e respondeu: Eu não valho mais do que um cachorro morto, porque o Senhor é tão bondoso comigo. Então o rei chamou Ziba, o escravo de Saul, e disse: Eu estou devolvendo a Mefibosete, o neto do seu patrão, tudo o que pertencia a Saul e a sua família. Eu quero chamar para você para uma situação aqui. Onde Davi fala, vamos botar a palavra Deus, para a gente poder ler o que Deus quer que a gente entenda, tá bom? E na palavra Mefibosete, você coloca você, seu nome. Então leia assim. Eu vou ler com o meu nome, ok? Roberta se curvou novamente e respondeu: Eu não valho mais do que um cachorro morto, porque o Senhor é tão bondoso comigo. Então Deus chamou Ziba, escravo de Saul, e disse: Eu estou devolvendo a Mefibosete, estou devolvendo a Roberta, a neta do seu patrão, tudo o que pertencia a Saul e a sua família. Esse versículo, colocando o nosso nome, não precisa falar mais nada, né? Ele diz por si só o que ele quer dizer para nós, o que Deus quer dizer para nós. Então aqui é a parte que Mefibosete é restituído por Davi. Entende? Mefibosete teve o problema da queda, que ficou aleijado das dois membros, das duas pernas. Teve o problema lá de Saul, né, que foi destituído a rei. E a única pessoa que sobrou da família de Saul foi ele. E ele foi para Lodebar, para a terra do esquecimento, para ficar lá quietinho. Só que por causa de Jonatas, da amizade de Jonatas e Davi, Mefibosete era filho de Jonatas. Por conta da amizade que tinha, do amor que existia entre os dois, da amizade que existia entre Jonatas e Davi, Mefibosete foi lembrado depois de muitos anos, depois de muito tempo. E por conta dessa amizade, Davi tinha feito uma promessa a Saul, que ele ia cuidar dos seus descendentes. E por isso Davi manda chamar Saul. Manda chamar Mefibosete, na terra do esquecimento, manda buscar. Quando a gente muda o nosso nome de Mefibosete e a gente coloca Davi como Deus, é a mesma coisa que Deus estivesse falando para você aqui agora. O seu tempo em Lodebar acabou, porque eu, Deus, estou mandando te chamar. Ou seja, o seu tempo de deserto, o seu tempo de escassez, o seu tempo de sofrimento, os testes que Deus estava fazendo você passar, o seu tempo de processo, que não foi um tempo fácil, foi longos tempos, está chegando ao fim. Chegou ao fim. Porque Deus está mandando você vir para o que é seu por direito, ocupar o seu lugar por direito. Então, tudo que foi arrancado de você no período de cativeiro, no período de provações, de deserto, vai ser restituído por Ele. Tudo que tiraram de você, seja pessoas que tirou, ou seja o decorrer do seu processo em si, que tirou de você. Então, está voltando para ti a sua dignidade, está voltando para ti o respeito, entende? Das pessoas para com você. Está voltando para ti riquezas e riquezas que você tinha, que foi perdida. Está voltando para ti o conforto que você deixou de ter, que você tinha. Então, o seu tempo de Lodebar acabou. Você foi aprovado pelo Senhor. O seu tempo de Lodebar foi necessário para mostrar para você o que tinha dentro de você, o que precisava ser tratado, o que precisava ser curado, o que precisava ser liberto.
O seu tempo de Lodebar foi um forjamento de Deus na sua vida, que precisava você passar para você ser preparado para viver o que Deus tem para ti. Então, no nosso processo, a gente fica assim na terra do esquecimento. Todos nós ficamos, todos nós passamos por Lodebar. Porque Lodebar é o caminho para a promessa. É o lugar que ficamos solitário, é o lugar que ficamos onde tem escassez, onde tem provações, onde tem tudo. Porque Deus precisa forjar em nós o caráter de Cristo. Entende? Para vivermos os planos do Senhor, precisamos ter o caráter de Jesus. Precisamos ser parecidos com Ele. Não é mera ficção, não é mera teoria, é prática. E a gente só consegue ser transformado se nós praticarmos. Então, o que Deus faz? Ele tira a gente da nossa zona de conforto. Ok? Tem pessoas aqui que perderam tudo. Tem pessoas aqui que perderam parcialmente. Mas esse parcialmente já foi o suficiente para poder deixar você de uma forma ruim, vamos botar dessa forma. Existem pessoas aqui que perderam tudo, que precisaram perder tudo para poder ser transformado 100% por Deus. Entende? Devido aos propósitos que Deus tem para ti e que você vai exercer. Então, tudo o que aconteceu na sua vida até aqui foi permissão do Senhor para transformar você numa pessoa melhor, para colocar você de acordo com a vontade dele. Quando a gente fala que seja feita a tua vontade, para Deus, não é apenas falar. Ele vai ouvir e vai acatar. Entende? E ele vai fazer do jeito dele, doa você ou não. A diferença é que quando Deus faz a nossa vida, e a gente permite ser tratado por Deus, ele faz, ele tira, ele traz, ele cuida, ele sustenta, ele fortalece. Entende? Porque você se submeteu à vontade dele. Não são todas as pessoas que se submetem à vontade de Deus. Porque nem todas têm coragem. Mas você teve. Você se submeteu à vontade dele. E hoje, você não é quem você era ontem. Você não é quando você começou no seu processo. Você é uma pessoa totalmente diferente. Nem você, às vezes, se reconhece. De tanto que você mudou. Porque Deus forjou em você o caráter de Cristo. Entende? Se antes de você era taxado como certinho, como certinha, hoje você está 100 vezes mais. Porque você entendeu que você nunca foi o problema. Por ser taxado como certinha perante as pessoas. Os problemas são elas lá que tratam na desonestidade tudo. Então Deus aperfeiçoou em você essa qualidade. E perante a sociedade você está pior do que você estava. Mas perante a Deus você está melhor. E o que importa na sua vida é a opinião dele. A opinião das pessoas não importa para ti. Geralmente não. A Bíblia nos afirma que a boca fala do que o coração está cheio. O que isso quer dizer? Quando a pessoa coloca em você uma opinião, que ela chega para você e fala, isso é uma opinião construtiva, isso é literalmente o que ela acha dela. Entende? Então, para ela não fazer, para ela não melhorar quem ela é, ela joga a semente em cima de você, dizendo para ti que é uma esqueci a palavra, que é construtivo para ti, entende? De um modo construtivo, uma opinião construtiva, para você aderir à semente que ela lançou e ficar mal na história. Só que a opinião do outro, a palavra já diz, opinião do outro. A boca fala do que o coração está cheio. Se é a opinião do outro, então está saindo de dentro dela. Entende? Então a opinião do outro não tem valia sobre a sua vida. O que tem valia sobre a sua vida é Deus. É o que Ele pensa de ti. Porque quando Ele fala alguma coisa para ti como você é e mostra para você o erro, Ele também te ajuda a consertar. Ele também te ajuda a liberar o perdão. Ele cura a sua ferida. Ele não aponta o dedo de uma maneira como se fosse
desdenhando de você, como se fosse fazendo pouco caso de ti. A opinião de Deus conta sobre a sua vida. A opinião do outro não. A opinião do outro é literalmente do outro. Então você não tem que se deixar. Você não tem que se permitir ser influenciado por pessoas à sua volta. Porque a opinião é dela. Porque a boca fala do que está cheio. Então se a pessoa chega para você e te detona, na verdade ela está falando que ela é assim. Entende? Se você tiver um pouquinho de discernimento de espírito, você vai ver que aquela pessoa que está falando mal de você, ela precisa de ajuda. Entende? Por isso que a gente precisa ter compaixão para com o próximo. Porque quando você tem um pouco de conhecimento de Deus na sua vida, porque você passa a ter relacionamento com Ele, Deus coloca esse conhecimento em você, você começa a enxergar as pessoas de uma forma diferente. Você começa a ver que todos à sua volta estão tão doentes quanto você, que precisam de ajuda tanto quanto você, que são falhos tanto quanto você, por mais poder que tenha, por mais patente que seja, é tão humano quanto você. Então, quando você tem conhecimento de Deus, que desenvolveu um relacionamento com Ele, você consegue enxergar isso, porque Deus te dá esse dom, entende? De você entender o outro com mais sensibilidade, porque você começa a ser parecido com Jesus, entende? Então, voltando aqui, Deus vai restituir tudo o que você perdeu, seja física, seja psicológica, seja material, seja sentimental. Eu não sei o que você perdeu no decorrer do seu processo em Lodebar, na terra do esquecimento. Mas Deus vai restituir tudo, porque Ele está mandando te chamar. Então vai parar aí no seu Lodebar uma carruagem vinda do palácio para te buscar. Então, seu tempo de cativeiro chegou ao fim. O que isso quer dizer? Que os cativeiros emocionais que você se encontrava não existem mais. Você está liberto. Entende? O seu tempo de escassez chegou ao fim. Você vai voltar para o seu lugar de direito e vai viver melhor do que vivia antes. Por quê? Porque você foi tratado pelas mãos do Senhor. Então, hoje começa um novo tempo na tua vida. Um tempo com Deus, um tempo em Deus, um tempo de intimidade, que você vai viver, não só a intimidade que você vivia com Ele no secreto, mas agora vai ser em público. Todas as pessoas vão ver quem você é, de verdade, em público. Porque você vai adentrar no palácio, e vai viver, e vai sentar à mesa junto com o rei. Ou seja, Deus vai estar do seu lado, em presença física. E todos saberão que você é um filho e uma filha de Deus. Tá bom? Essa foi a mensagem. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz. Tchau, tchau.